Audio Jungle. Alô pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade às aulas de funções oxigenadas. Já relacionamos aqui no quadro todas as funções oxigenadas principais, desde álcool até éster. Na aula passada, na aula 1, nós fizemos a diferença entre essas quatro funções: álcool, enol, fenol e éter. Para dar continuidade nas funções cetona, aldeído, ácido e éster, nós vamos fazer uma repetição muito rápida do que você vai ter que identificar na fórmula estrutural de cada função oxigenada. É importante você identificar nas duas primeiras, ou melhor, nas três primeiras funções, o grupo OH, que nós chamamos de hidroxila, que também pode ser chamado de oxidrila. Esse grupo OH, cuja valência o átomo de oxigênio pode fazer com mais um radical, ficando assim, ó, ROH, é exatamente a fórmula geral de álcool. E álcool é aquela função que tem o grupo hidroxila ligado a carbono saturado, ou seja, o carbono que forma, como estou mostrando aqui, apenas ligações simples. Não se esqueça que o grupo hidroxila, o grupo OH, também chamado de oxidrila, deve estar ligado a carbono saturado ou carbono hibridizado sp3. E a fórmula geral de álcool é ROH, um radical alcoíla ligada ao grupo hidroxila, alcoíla ou alquila. Quando o radical for AR ligado a esse grupo hidroxila, lembrando que esse grupo ou esse radical AR é radical aromático, radical arila, aí você tem não mais um álcool, você tem um fenol. Só lembrando a você que agora no fenol você não tem o carbono saturado ligado à hidroxila. O que você vai ter, e aqui é um exemplo, é um radical arila, como por exemplo o radical fenil. O radical fenil ligado ao grupo hidroxila. Esse radical que eu chamo de fenil é derivado do anel benzênico. É um representante do radical AR, arila, radical que tem um anel aromático. Não se esqueça que essa classificação em aromático são para aquelas cadeias que têm um anel benzênico ou estruturas semelhantes ao anel benzênico, como aqui. Agora, quando for um carbono de dupla ligação, carbono de dupla ligação, que forma dupla ligação, eu posso apresentar ele assim, ou desta maneira, fica melhor, ó. Aí você não tem nem álcool, nem fenol. Você vai ter um enol, que é diferente. Desta feita, aqui, o carbono que está ligado à hidroxila é carbono hibridizado sp2. É carbono formador de dupla ligação. Lembre-se que a ligação dupla é uma ligação covalente sigma e uma ligação covalente pi. O grupo hidroxila está ligado ao carbono de dupla por uma ligação sigma.
Não é na ligação dupla que a hidroxila se liga ao carbono. Não. É uma ligação sigma ligado ao grupo hidroxila ao carbono. Aqui também, no anel aromático, esse carbono está hibridizado sp2. Eu vou só refazer a fórmula, tirando esta circunferência que representa a ressonância, os elétrons deslocalizados no anel benzênico, para lembrar você que no anel benzênico você tem 3 duplas alternadas. Então esse carbono do anel benzênico ligado diretamente ao grupo hidroxila está também ligado a um carbono do tipo sp2, hibridização tipo sp2, como o enol. Só que no fenol, vamos colocar agora aqui, ó, no fenol, o carbono sp2 é do anel aromático, é do anel benzênico. No enol, o carbono sp2 não é carbono de anel aromático, é de uma cadeia aberta, ou pode ser também de uma cadeia alicíclica, como por exemplo, posso apresentar aqui, ó, rapidinho, que eu posso meter uma dupla ligação e o grupo OH. Você também tem um enol, só que não é o anel benzênico, então não pode ser fenol. Aqui é um enol alicíclico. É muito importante você saber essa diferença onde o grupo hidroxila está ligado. Se o grupo hidroxila está ligado a carbono saturado, você tem um álcool. Fórmula geral, ROH. Se o grupo hidroxila está ligado a um carbono hibridizado sp2, mais do anel aromático, você tem um fenol. Se o grupo hidroxila está ligado a carbono sp2 que não seja de anel aromático, você tem um enol. Aqui foi uma lembrança da aula anterior, da aula passada, e agora nós queremos dar continuidade às outras funções, como a função cetona, aldeído e pelo menos até ácido carboxílico hoje. Na próxima aula vamos estudar éster e uma reação importante na química orgânica que se chama reação de transesterificação. Eu chamo assim porque você vai utilizar na reação um álcool reagindo com ácido carboxílico, formando éster e água. Reação de transesterificação. Vamos deixar a próxima aula. Então vamos rever aqui, né? Álcool, enol, fenol. E agora nós temos também a função éter hoje, que também foi assunto da aula passada, e é necessário aqui eu poder apagar, para você entender que a função éster não é a função éter. Éter é uma coisa, éster é outra. Na função éter, você tem pelo menos o grupo O, que a gente chama de oxiponte, ligando 2 radicais. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, radical, por exemplo, metila. E aí você tem o nome desse éter chamado de metóximetano. Não te preocupa ainda com a nomenclatura, que nas próximas aulas vamos dominar isso. Mas o que é importante para você entender éter é que éter não tem o grupo hidroxila, como álcool, como fenol, como enol, eu mostrei, mas tem o grupo oxiponte, o oxigênio sempre entre 2 radicais. Poderia ser também um radical R e um radical AR. Por exemplo, posso colocar aqui o metila e no outro lado posso colocar aqui o anel aromático. Você tem 2 exemplos de éter, o metano oximetano ou metoximetano, e aqui você tem o metoxibenzeno, né? Que é um exemplo, outro exemplo para você ver que o oxigênio sempre vem entre dois carbonos, né? O grupo oxiponte. Então é diferente, né, de álcool que tem hidroxila, de fenol que tem hidroxila no carbono aromático.
éter já é uma outra função que tem sempre dois radicais ligados ao oxigênio, ou oxigênio ligando-se a dois radicais, seja radical alcoíla ou seja radical aromático chamado de arila. Isso aqui foi para lembrar a aula passada. Agora, vamos nos preocupar em diferenciar cetona, aldeído e ácido. Essas três funções, cetona, aldeído e ácido, têm um grupo funcional comum. Pelo menos uma parte do grupo que nós chamamos de grupo carbonila. Grupo carbonila, que eu vou te apresentar aqui, ó, que é esse grupo C dupla O valência. Esse grupo nós acostumamos a chamar na química de carbonila propriamente dita. Vamos chamar assim, carbonila propriamente dita. Veja a estrutura desse grupo responsável pela propriedade química desta função, cetona. Quando o grupo carbonila aparecer ligado sempre a dois carbonos, nós temos o grupo carbonila secundário. Agora, pode ser que esse grupo carbonila apareça já ligado a hidrogênio. Aí você não pode ter mais o grupo carbonila, o C dupla O, entre dois carbonos. Como vou fazer aqui, ó. Se aparecer dois carbonos ligados ao grupo carbonila, o que você vai ter aqui é a função cetona. Mas se a carbonila já aparecer ligada a hidrogênio, ela não é a carbonila propriamente dita, ela vai ser chamada de aldoxila. Tem o grupo carbonila, mas já ligado a hidrogênio. Esse grupo, cuidado, pode ser abreviado também assim, ó, CHO. Eles podem fazer COH, mas você vai ter que ter muito cuidado para não confundir com álcool, pensando que seria, por exemplo, uma hidroxila, CHO ou COH. Cuidado, é a carbonila ligada a hidrogênio. Você também pode abreviar desta maneira, mas o pessoal não costuma utilizar em provas COH. Mas se aparecer, cuidado, que é C dupla OH, como aparece aqui, o grupo aldoxila. Nesse caso, você vai ter ligado ao carbono da carbonila, além do hidrogênio, só mais um carbono. E aí você vai ter a função aldeído, não mais cetona. Vou repetir. Carbonila propriamente dita tem no carbono da carbonila a classificação de carbono secundário. Liga-se a dois carbonos, ó. Mas a carbonila do grupo aldoxila, que já vem ligado a um hidrogênio, só vai poder estar ligado a mais um carbono. Logo, aqui, o carbono da carbonila é primário. Secundário, cetona. Primário, aldeído. E a outra função, que também tem o grupo carbonila, ela já vem ligada ao grupo hidroxila. Olha, grupo OH. Então, a carbonila propriamente dita não tem hidrogênio, só tem um carbono, da carbonila ligada a dois carbonos. A carbonila do grupo aldeído, ou aldoxila, já vem com hidrogênio. Agora, a carbonila que aparece ligada à hidroxila tem outro nome. Ela é chamada de carboxila. Tá? E aí, também o carbono da carbonila vai aparecer ligado também na extremidade, mas apenas a um carbono. Também ele é primário, ele aparece sempre na extremidade. A diferença entre aldeído e cetona é que o grupo carbonila em aldeído vem ligado a hidrogênio,
e o grupo da carbonila vem ligado à hidroxila. Agora você tem um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Está vendo a diferença? Então é importante você identificar o grupo responsável pela propriedade química de cetona, o grupo responsável pela propriedade química de aldeído, que é o grupo aldoxila, e o grupo responsável pela propriedade química de ácido carboxílico, que é o grupo carboxila. Tá? Inclusive os ácidos carboxílicos podem também ser chamados de carboxilácidos. Tá? São os ácidos orgânicos mais fortes. Falando em caráter ácido, você vai ver que sempre o ácido carboxílico, entre as funções orgânicas, é mais ácido do que qualquer outra função. Eu costumo até representar isso por AFAL. Como isso é importante você sempre saber, eu vou te dar essa ordem aqui decrescente de caráter ácido, de acidez. Podemos estudar isso rapidamente quando estudarmos o assunto acidez e basicidade. Mas o AFAL, você vai ter que memorizar. É uma ordem decrescente, de acidez, de caráter ácido, de acidez, de caráter ácido, a mesma coisa. Aí você começa com ácido carboxílico, é maior em acidez que fenol. Fenol é maior em acidez que álcool. Álcool. AFAL. Tá vendo? A de ácido, F de fenol, AL de álcool. AFAL. Ordem decrescente de acidez. Então é assim que aumenta o Ka. Constante de acidez, Ka. Não vai te esquecer disso. Caráter ácido, Ka. Aumenta o Ka daqui da esquerda para a direita. Ácido, fenol, álcool. Lembre-se disso, tá bom? Isso é importante você saber além do grupo funcional de cada função. Bom, aí você dá pausa aí para tentar copiar ou memorizar isso. Vamos continuar. Vou dar um exemplo aqui, já que estamos falando de cetona, de aldeído e de ácido. Vou dar um exemplo. Ó, esse ácido, ou esse composto, aparece na composição do vinagre, né? Ele tem o grupo carbonila ligado a outro grupo, OH, ácido carboxílico. Esse você também conhece, não pela fórmula, acredito que não pela fórmula, mas pelo nome. Veja agora que é o grupo carbonila ligado a dois carbonos. É a carbonila propriamente dita, onde tem no grupo carbonila um carbono secundário. Veja esse outro exemplo, em que a carbonila já aparece ligada a hidrogênio. Olha aí. Aí você tem um grupo de aldeído. O que é importante é que você, ao analisar a fórmula estrutural, analise também quem é o grupo funcional de cada fórmula. Ó, grupo de aldeído, grupo de cetona, grupo de ácido carboxílico. Ó, isso aqui eu posso abreviar, eu posso fazer assim, CH3COOH. Abreviação desse grupo chamado carboxila. Aqui eu posso abreviar assim, CH3COCH3. É o grupo funcional de cetona. Aqui eu posso abreviar CH3CHO. É grupo de aldeído. Se eu quisesse dar nome, aqui você tem
o ácido etanóico, vamos aprender isso depois. A terminação do nome de ácido sempre é oico. Aqui você tem um grupo carbonila de cetona, CO. Aqui a função é cetona, ó, nome de cetona termina com ona, de ácido oico. E aqui você tem a substância chamada etanol, aldeído termina o nome com al. Então, geralmente as pessoas associam isso, né? O nome, olha, ácido carboxílico, a terminação oficial é oico, cetona, terminação do nome é ona, al. Vamos ver tudo isso em nomenclatura. Então, nós fizemos a identificação de cada função, isso que é importante. E você pode verificar, antes de nós estudarmos esta, a fórmula geral de todas essas funções que eu posso fazer aqui para você memorizar o grupo funcional de cada função. Veja, vou fazer uma repetição. Desta vez você tem a fórmula geral, tá? O enol propriamente não é uma função, mas ele foi colocado aqui para você não confundir com álcool e fenol. Então vamos fazer um pulo de álcool para fenol. Ó, essa fórmula geral ROH é de álcool. Você tem uma hidroxila ligada ao radical coíla. 2. Quando você tem um radical AROH, você tem a função fenol. Só pode ser assim. Mas quando chega em éter, você pode ter radical alcoíla. Você tem o oxigênio ligando-se a dois radicais alcoílas. Um pode ser R, outro, para ser diferente ou igual, pode ser R'. Pode ter um R e outro radical AR. Eles são diferentes mesmo. Pode ser um radical alcoíla e outro radical arila. Ou pode ser dois radicais arilas, ó, ligando-se a dois arilas. Todas essas três fórmulas referem-se aqui a éter. Quarta, você tem aqui a função cetona. O que é cetona? Pode ter dois radicais alcoílas, como éter, ligado ao grupo carbonila. Ou pode ser um R e outro radical aromático, AR, ou pode ser também dois radicais arilas, AR e AR. Tá? Aqueles podem ser iguais ou diferentes, faço uma linha. Aqui tem que ser diferentes, um R e outro AR. E aqui esses dois AR podem ser iguais ou diferentes. Desta vez você tem a função cetona. Função cetona. Tá? Olha aí a diferença. Álcool, fenol, éter, cetona. Tá? Vê se você consegue para eu avançar. Um é álcool, só radical alcoíla. Aqui radical arila, só radical arila e fenol. A hidroxila tem que aparecer ligado a um carbono do anel aromático. E aqui em éter, sempre o oxigênio pode aparecer entre dois radicais, que pode ser alcoíla ou arila. Em cetona, o grupo é o grupo carbonila propriamente dito, sempre entre dois radicais. Porque esse carbono do grupo carbonila de cetona é o carbono secundário, sempre secundário. Avançando. Depois, na próxima aula, eu faço uma tabela para que você consiga copiar, para a gente avançar para esta. E agora vem o grupo de aldeído. Ó, quando é um radical ligado ao grupo C dupla OH, que é o grupo de aldeído. Aldeído, onde a carbonila ela já aparece ligada a hidrogênio.
Em 6 você tem o grupo R, C, dupla O, OH. É diferente, olha. E aí você tem um grupo de ácido carboxílico. Grupo de ácido carboxílico. Fórmula geral de aldeído. Aqui poderia ser também um radical AR. Se eu escrever, por exemplo, o anel benzênico ligado àquele grupo C dupla OH. É o nome da substância benzaldeído. Continua aprendendo a nomenclatura. Ó, você tem um aldeído aromático. Pode ser também que você tenha um ácido carboxílico aromático. Vou representar aqui o C dupla OH. Nesse caso é o ácido benzoico. Ácido benzoico. Ele é importante porque ele é conservação. Ele é um conservador de alimentos enlatados. Benzoico. Viu? Assim como pode ser a R, eu posso colocar também aqui um radical arila. Eu dei exemplo. Aqui, ó, R ou AR, para não estar repetindo as fórmulas gerais. Pode ser o radical coila ou pode ser o radical arila, onde eu coloquei a R. E exemplos de radicais arilas eu fiz o principal, que é o fenil ligado ao grupo aldoxila, benzaldeído. O fenil ligando ao grupo carboxila, que é o ácido benzoico. Isso é mais para você memorizar o grupo funcional de cada uma dessas funções. A função éster, eu vou já adiantar aí, mas você vai ter que aguardar a próxima aula. A função éster tem um grupo funcional importante. Ó, a função éster tem o grupo carbonila, mas ele só vem ligado por uma ponte de oxigênio. Ó, esse é o grupo que eu chamo de grupo de éster. É o grupo carboalcoxila. Ele não tem um nome definitivo. Muitos autores, muitos químicos chamam ele por diversos nomes. Eu prefiro aqui chamá-lo de carboalcoxila, que vem dois radicais, mais um radical vem ligado ao grupo carbonila e o outro vem ligado ao grupo que parece o grupo de éter, lembra? Uma ponte de oxigênio. Ó, e esses radicais ligados ao carbono, ligados ao oxigênio, podem ser iguais. Eu vou colocar uma linha para dizer que eles podem ser também diferentes. Por exemplo, posso colocar aqui o metil. E no oxigênio posso colocar outro radical, o etil, CH2 e CH3. Isso é um éster chamado de etanoato de etila. Vou só colocar o nome para você saber que vamos estudar a nomenclatura também de éster. O que eu quero mais é que você identifique a função de éster. Já, ó, lembrar, grupo de éster tem carbonila como tem cetona, aldeído, ácido, só que é diferente. Já vem o oxigênio sem hidrogênio de ácido. Se eu colocasse aqui um hidrogênio, seria ácido carboxílico. Ele não tem. Então tem o oxigênio que pode fazer uma ligação com um radical. Então veja que o grupo de éster sempre vem entre dois radicais orgânicos. Um radical ligado ao carbono da carbonila e outro radical ligado ao oxigênio. Na próxima aula nós veremos a reação de transesterificação, exatamente a reação que forma ésteres. E aí vamos deixar isso para a próxima aula, senão a aula fica muito longa. E aí você acompanha essa identificação dos grupos funcionais de cada função. Gente, até lá!
Audio Jungle.